Eu vou te dizer uma frase. Eu quero que você se permita concordar com ela, ok? Mesmo que uma parte de você acha que não pode. Você pode amar o seu filho com tudo que você tem e ainda assim estar completamente esgotada pela demanda constante. As duas coisas são verdades ao mesmo tempo. O amor é gigante e o cansaço também é real. Uma coisa não anula a outra. E se ninguém te deu permissão para se sentir assim, hoje sou eu quem vou dar, ok? Porque a gente precisa falar sobre limites. Não os limites dos seus filhos, o seu. Esse é o 7º vídeo da série Julho Possível, e talvez o mais profundo de todos, porque até agora a gente falou sobre rotina, tédio, comida, coisas práticas. Hoje eu vou dar um lugar mais delicado, o ponto em que a mãe se apaga de tanto dizer sim. Eu cheguei num ponto em julho que eu não esqueço. Tinha sido um dia daqueles e eu não tinha sentado uma vez sequer. 6 horas em pé, resolvendo, atendendo, servindo. E quando finalmente eu sentei no sofá, aquele suspiro de um alívio inteiro, a Helena apareceu: mamãe, vem ver uma coisa. E eu senti uma coisa que me assustou. Não foi amor, foi irritação. E na mesma hora veio a culpa em seguida. Nossa, que mãe horrível que eu sou. Ela só quer me mostrar uma coisa e eu estou irritada com ela. Mas ali naquele sofá eu entendi algo. Eu não estava irritada com a Helena. Eu estava irritada porque eu tinha tido sim para um monte de coisa o dia inteiro e não tinha sobrado nada para mim. Eu tinha me dado tanto que eu tinha literalmente me desaparecido no decorrer do dia. Não existia mais uma linha ali, existia só uma função sendo executada até a falência. E foi aí que eu percebi, dizer sim para tudo que não estava me fazendo uma mãe melhor, estava me fazendo sumir. Então, a primeira verdade do vídeo é essa. Limite não é aquilo que coloca você contra a parede, é aquilo que te protege emocionalmente. A gente cresceu achando que mãe boa é aquela mãe que está sempre disponível, que nunca diz não, que se doa até o fim. Mas pensa numa coisa, numa casa sem portas, qualquer um entra a qualquer hora, leva o que quiser. Isso não é uma casa generosa, isso é uma casa invadida. As portas existem para ter limites, para manter o amor dentro e o que não presta do lado de fora. É por isso que existem portas. E eu tenho uma imagem que talvez você nunca esqueça depois de hoje. Um celular com 1% de bateria não consegue ser lanterna para ninguém. Você pode ter a melhor lanterna do mundo na mão. Se a bateria está em 1%, ela apaga no primeiro uso. Você é mãe. É a lanterna da sua família. E ninguém te ensinou que você também precisa ser recarregado. A gente acha que dá para iluminar todo mundo com a bateria no vermelho, mas não dá, a gente apaga. Agora eu preciso falar diretamente uma coisa que te impede de colocar limites, é a famosa culpa. A culpa tem uma voz e ela é muito convincente. Ela diz, se você parar, você é egoísta. Se você descansar, você não é uma boa mãe. Se você precisa de um tempo, você está abandonando o seu filho. Que horror! Mas existe outra voz, mais quieta, mais sábia. Se eu nunca parar, eu colapso. E uma mãe colapsada não consegue cuidar de ninguém. Essas duas vozes vivem dentro de você. E a maternidade saudável não é silenciar a culpa. Ela vai aparecer mesmo, faz parte. É aprender a obedecer cegamente, ela que é o problema. Tem uma frase que eu carrego muito comigo. As pessoas mais compassivas que a gente encontra também são as pessoas que tinham os limites mais firmes. Limite e amor não são opostos. Limite é o que torna o amor sustentável a longo prazo. Tem um psicólogo chamado Gabor Maté, se eu não me engano, que ele fala sobre uma coisa muito dolorida e verdadeira. Quando a gente abandona a si mesma para agradar todo mundo, isso cobra um preço no nosso corpo, na nossa mente e na nossa saúde. Isso é o autoabandono. E é exatamente isso que a mãe faz quando ela diz sim para todo mundo e abandona a si mesma todo dia em nome do amor. Mas amor que exige o seu desaparecimento não é um amor saudável, é um autoabandono com nome bonito. Então,
Como colocar limite, Aline, sem virar uma mãe fria, sem gritar e sem culpa? A chave é essa. Limite firme não precisa ser bruto. Dá para ser firme e carinhoso ao mesmo tempo. Eu vou te ensinar 5 frases. Anota para não esquecer. Eu te ajudo sim, filho. Assim que eu terminar isso, você não está negando, você está adiando com clareza. Ele vai entender que o mundo não gira em torno dele no tempo dele e que a resposta vem, só que não agora. Outra frase. Agora é a hora da quietude da casa. Nomear tira um pouco o peso. Não é que a mamãe não quer brincar, é que agora não é o momento de brincar. Vira estrutura, não vira rejeição. Uma que eu uso muito. Eu te ouvi, filha, mas a resposta continua sendo não. Essa é poderosa. Você valida o sentimento. Eu te ouvi. E mantém o limite. As duas coisas juntas. A criança se sente escutada e ainda assim aprende que não. Ok, tá tudo bem. Outra coisa, eu preciso de 10 minutos. Você tem o direito de pedir um tempinho. E olha que coisa mais linda. Você ensina que pessoas têm necessidades, que pedir um tempo é legítimo. E que cuidar de si não é egoísmo. Seu filho está aprendendo vendo você. Como você trata a si mesmo é como ele vai fazer no futuro. E a última, você pode ficar bravo, mas eu posso manter o limite. Essa muda tudo. A criança vai chorar, vai protestar, vai ficar brava. E tá tudo bem. O limite não cai porque ela ficou triste. Daniel Siegel fala disso. Ele fala que a criança precisa de um adulto que aguenta a emoção dela sem desmoronar junto e sem mudar a regra por causa de uma birra. Você pode acolher o sentimento e segurar o limite. Acolher e não ceder. E agora vem a parte mais humana de todas. Vai ter dia que você não vai conseguir. Vai ter dia que você vai gritar. Vai perder a paciência e vai colocar o limite do jeito errado e no tom errado. E amiga, tá tudo bem. Porque o que constrói uma criança segura não é uma mãe que nunca erra. É a mãe que repara depois do erro. Errou? Filha, eu gritei. Eu não precisava ter falado daquele jeito. Eu não tenho o direito de falar assim com você. Eu estou cansada, me desculpe. O limite continua, mas eu não queria ter falado feio com você. Esse reparo ensina mais do que qualquer coisa. Ensina que a gente erra, que a gente assume, que a gente conserta. Que relação não quebra por causa de um conflito? Esse é o presente. E é por isso que eu acredito tanto e que eu falo tanto que a mãe importa. Não só como mãe, mas como pessoa. Você não é um recurso infinito, a serviço de todo mundo, o tempo todo. Você é uma mulher com limites, com necessidades, com fraquezas e com uma bateria que precisa, às vezes, ser colocada na tomada. Cuidar de você não é tirar algo do seu filho, é garantir que ainda existe uma mãe inteira para ele e ser amado por ele. A maternidade possível inclui você, sempre. Então, leva isso consigo. Colocar limite não te faz uma mãe pior, te faz uma mãe que vai durar, que não vai colapsar em agosto, que vai conseguir amar com mais paciência, justamente porque se protegeu do esgotamento. Limites não são muros contra seus filhos, são portas que mantêm eles dentro de uma casinha segura, uma mãe inteira. E você merece ser essa mulher, ok? No próximo vídeo, a gente vai começando a fechar já, aí com chave de ouro a série, falando de uma coisa mais linda, as memórias imperfeitas, porque os melhores momentos de julho não vão ser aqueles que a gente planejou perfeitamente. E como parar de perseguir o Júlio da revista, parar finalmente viver o Júlio real. É o episódio número 8 da série, então não perde de jeito nenhum, tá bom? Antes de você ir, me conta aqui embaixo, porque eu sei que isso varia muito de mãe para mãe. Qual limite é o mais difícil de você manter nas suas férias? É o limite da tela ou é o parar de atender a toda hora? Ou é aquele não que você acaba cedendo porque fez uma birra? Eu leio todos, outras mães também vão gostar de ler e a gente vai assim começando a criar a nossa comunidade. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.